Bom, vou começar orando então, tá bom? Amém. Glória a Eu Deus. pedi que, apesar da distância, que você entre num momento de devocional pessoal, que você busca o Senhor, o Espírito Santo. Não existe melhor maneira de começar o seu dia, especialmente um domingo, do que você se conectando com Deus, orando, né? A gente tem que lembrar que foi numa manhã igual a essa que Jesus ressuscitou dos mortos, e esse é o símbolo máximo, né, da nossa fé, daquilo que a gente acredita, que todos os dias é um dia onde a gente sabe que ele está presente conosco. Jesus não é um personagem da história, ele é o Deus vivo, encarnado, Tá que desceu bom? na terra Né? Se e quiser. se entregou por nós. Amém? Então, Senhor Jesus, nós te adoramos, Deus, engrandecemos o seu nome e pedimos, Pai, que a tua paz, Deus, que excede todo o entendimento, Senhor, venha habitar em nossos corações nesse momento. Jesus, hoje não é um dia de batalhas, Deus, hoje é um dia de refrigério, hoje é um dia de descanso, e Pai, temos esse descanso, Senhor, por conta do seu sacrifício. Jesus, eu oro, Pai, para que o teu Santo Espírito construa, Senhor, uma morada em nosso coração, Deus, de modo, Senhor, a sempre nos aperfeiçoar no entendimento da sua palavra. Pai, que o teu Santo Espírito, Deus, seja o tradutor ideal, Deus, daquilo que nós não conseguimos compreender por nossas capacidades, mas que nós possamos sentir no nosso espírito. Deus, que a tua presença, Senhor, nos acompanhe nessa jornada, Deus, e que a nossa mente, Deus, esteja aberta para conhecer e prosseguir em conhecer mais da sua pessoa, mais da sua autoridade, Senhor, do seu poder. Deus, que realmente, Pai, o nosso coração saia daqui satisfeito, Deus, carregado de glória, Pai. Porque é esse o efeito que a tua palavra causa em nossos corações. Nós possamos, Senhor, estar aqui, Deus, sendo saciados de uma fome interminável por justiça. Nós te adoramos e te agradecemos, Jesus, por essa manhã maravilhosa. Amém, amém e amém. Bom, pessoal, primeiro só confirmar se está todo mundo ouvindo direitinho, se eu estou falando baixo ou alto demais, eu não sei, tá? Estou tentando fazer o mais próximo do celular possível e eu sei que o meu celular não tem um microfone muito bom, mas vamos avançar na medida do possível, no entendimento das Escrituras, especialmente do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele pertence à série de evangelhos que nós consideramos sinóticos. O que que significa isso? Existem 4 evangelhos na Bíblia e pelo menos 3 deles têm uma correlação cronológica muito coesa, né? No caso, seria o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, ele é um evangelho um tanto peculiar, porque ele tenta demonstrar a pessoa de Jesus por meio de recursos mais espirituais, né? Enquanto os outros evangelhos têm uma característica mais histórica, sim, né? Nós costumamos dizer que o Evangelho de Mateus, ele cumpre a sua missão apresentando Jesus como o rei desejado das nações. E é por isso que nesse evangelho você vai encontrar várias vezes a expressão, como é que eu posso dizer? O reino de Deus, né? O reino dos céus, o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante o reino de Deus é semelhante a isso, porque de certa forma ele tenta apresentar Jesus como esse rei prometido que viria e governaria as nações a partir de Israel, né? Ah, e teria súditos de todas as nações. O Evangelho de Marcos, ele já tem uma conotação mais pragmática. Ele tenta apresentar Jesus para pessoas que não estavam escolarizadas ou aculturadas no universo judaico. Então, ele é um evangelho escrito para não-judeus, né, de certa forma, ou pelo menos judeus que estavam distantes das tradições mais conservadoras, né, por assim dizer, de Jerusalém, de Israel como nação. Então, são os judeus que estavam dispersos entre várias nações ali que faziam parte daquele cenário no Oriente Médio, né? Já o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus também aos gentios, né? Mas numa conotação um tanto mais humanizada. A ideia é apresentar Jesus como o homem perfeito, né? Jesus como um ser humano extraordinário que revolucionou a história, né? E, é, e dá aspectos que são muito pouco produtivos, né? Para quem está querendo apresentar Jesus como Deus, Lucas ele faz esse esforço de falar assim, não, Deus ele é, mas acima de tudo ele foi um homem assim extraordinário, uma pessoa que de fato venceu o pecado e que
sei lá, ele construiu para si o desejo e o ódio de muitas pessoas também na sua jornada, né? E o Evangelho de João, ele trata de apresentar Jesus como o Filho de Deus, né? O personagem divino, a característica eterna de Jesus. E talvez seja por isso que ele é tão distante dos outros, porque é mais fácil você apresentar Jesus dessa forma, e João tem essa característica um tanto mais espiritual, mais pentecostal, por assim dizer. No Evangelho de Lucas, assim como eu fiz com o Evangelho de Marcos, se eu pudesse selecionar um versículo para dizer que ele é o resumo do Evangelho, eu apresentaria o versículo do capítulo 19, se não me engano, a partir do verso 10. Ah, deixa eu ver aqui onde é que eu falo. Abre aí sua Bíblia. Lucas 19, capítulo 19. Ah, 19:10? isso. É porque essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela não está marcada como a que eu normalmente uso. Eu não encontrei a outra. Assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se eu fosse resumir realmente o Evangelho, seria isso, porque, de certa forma, essa é a missão maior daquilo que Jesus veio fazer. Pastor Eloy, bom dia. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos em Lucas capítulo 19, verso 10, apenas Amém. resumindo do que se trata o Evangelho de Lucas, né? Então, quando a gente fala sobre a missão de Jesus na Terra, a gente muitas vezes conecta esse propósito à vontade de Deus e não está errado, é certíssimo. Houve uma vontade da parte de Deus de que Jesus viesse, assim, em obediência, ele veio para nos resgatar. Mas é curioso mostrar que o versículo também demonstra que em Jesus já havia uma preocupação com as pessoas que ele iria alcançar também. Então, de certa forma, Jesus não fez somente por obediência, mas ele também fez por prazer. A palavra fala que ele nos amou primeiro, né? E nos tirou do império das trevas quando nós ainda éramos pecadores, né? Então, na verdade, até a lógica que coloca os verbos nesse versículo. Opa. Olá, Marcelo. Bom dia. Até a lógica que coloca os verbos desse versículo fala que ele veio para buscar e salvar. E às vezes a gente tem aquela sensação assim que primeiro Jesus vem salvar e buscar. Não, ele veio te buscar. Né? Existem dois versículos fundamentais que demonstram o projeto de Deus para com a humanidade, que fala assim, ah, ah, como é que é o versículo, Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Eu sempre trabalho com a máxima desses dois textos. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Então, eu trabalho sempre com a máxima desses dois textos, né? Ah, quando ele fala que nós... Ah, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É porque eu estou confundindo com o outro. É porque o segundo versículo, que faz referência ao projeto de Jesus, é aquele que diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, existe uma diferença clara entre o que é o, o vinde a mim e o vinde após mim, né? Então, assim, o vinde a mim, Jesus, ele veio quando nós estávamos, sim, imersos em nossos pecados, em nossos delitos, né? Em nossas transgressões, e ainda assim, nessa condição, ele nos amou, né? Porque muitas vezes, talvez, nosso posicionamento como igreja faz com que nós amemos nos outros a mudança delas, e não elas. Então, a gente ama o perdido uma vez que ele se transforma. Mas enquanto ele não se transforma, nós não o amamos, nós não nos dedicamos. E o que Jesus vem nos mostrar por meio do Evangelho de Lucas é que houve esse amor, esse zelo, especialmente para com os pobres, para com os aflitos, para com os perdidos de espírito, né? E o Evangelho é bem isso. A jornada de Lucas, diferentemente dos outros evangelhos, começa trazendo detalhes que outros evangelhos não têm. Talvez a melhor forma de começar essa aula seria dizer até quem é Lucas, né? A gente ainda carrega a sensação de que Lucas era discípulo de Jesus e não. Lucas nunca foi discípulo de Jesus. Lucas nunca viu Jesus pessoalmente. Lucas, ele era um acompanhante de Paulo, né? Muito provavelmente ele nasceu, se discute em três lugares, né?
Alguns dizem que Lucas é grego, mas só o fato dele ter escrito em grego não quer dizer nada. O grego era a língua universal daquele período, então eu acho que esse argumento é meio fraco. Mas acredita-se que Lucas ele era de Antioquia e é o único escritor do Novo Testamento que não tem nascimento em Israel ou em alguma tribo desse sentido. Lucas ele é de fato um gentil, trazendo uma perspectiva dos gentios sobre quem era Jesus. Então acredito que ele era da Síria, nasceu em Antioquia e tudo mais, mas a verdade é que só existem 3 versículos em todo o Evangelho que menciona o nome dele, e um desses versículos que menciona fala que ele era considerado um médico amado, e é por isso que a gente entende que Lucas ele era um médico. A conversão de Lucas acontece de forma surpreendente, porque ele começa a presenciar milagres acontecendo de maneira que era inexplicável do ponto de vista científico. A gente também tem que entender que a profissão de médico nesse período ela não era parecida com a profissão de médico que nós temos hoje, tá? Onde a pessoa realiza cirurgias, cuidados, essas coisas não. O médico, na verdade, ele tinha vários conhecimentos acoplados. Então, era aquela pessoa que ela era uma estudiosa somente. E como parte do maior problema daquele período tinha a ver com doenças, enfermidades e dessas coisas, as pessoas que estudavam mais buscavam formas de mitigar isso. Há até um certo envolvimento muito forte no período daquilo que era medicina e religião. Então, assim, você ser um médico religioso é perfeitamente aceitável. Basicamente, um médico era considerado um sacerdote leigo. Um sacerdote, porque ele estudava rituais, ele estudava formas, ervas específicas, ele estudava momentos de repouso, ia a fundo para entender as enfermidades que acometiam as pessoas. Nem sempre era bem sucedido em seus tratamentos, mas era essa característica do médico no tempo de Jesus. Uma pessoa que tinha conhecimentos de história, de saúde, de religião e de cultura, né, de forma geral. Então, é uma pessoa que estudava bastante todos os tipos de cultura. E, de repente, ele conhece o apóstolo Paulo, começa a caminhar com o apóstolo Paulo, e Paulo deixa uma esteira de milagres que eram inexplicáveis, de certo ponto de vista, e isso tornou, assim, fundamental para sua conversão. Ah, não sei se você se lembra, mas quando Jesus ele é preso, ele é levado à casa de Caifás, na madrugada, no caso, existe ali uma investigação para saber a natureza da identidade de Jesus. Então, nessa investigação que foi levantada várias testemunhas falsas, eles tentavam acusar Jesus injustamente sobre coisas que ele não falou, coisas que ele não fez, e tentando imputar algum crime em Jesus para que ele fosse, de certa forma, punido, né? E o que Lucas faz no seu livro não é tão diferente, porque ele está buscando também criar um julgamento, mas dessa vez verdadeiro, a respeito da identidade de Jesus. Né? Lá nesse dia que Jesus foi levado à casa de Caifás, a única verdade que foi proferida por alguma das testemunhas falava sobre o fato de que ele tinha dito que ele destruiria o templo e em 3 dias ele iria reconstruir esse templo. E hoje, na visão do futuro, né, para essa declaração, a gente entende que ele falava isso a respeito de si próprio, a respeito do seu próprio corpo, que seria morto e em 3 dias ressuscitaria, né? Então, Lucas, ele pretende criar agora uma espécie de relatório para apresentar de forma muito científica a natureza e a identidade de Jesus. Ah, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Lucas, ele foi escrito junto com o Evangelho de Atos. Não existe originalmente essa separação. O mesmo autor de Lucas é o mesmo autor de Marcos, só que a primeira parte da obra de Lucas é destinada a entender quem é Jesus, e a segunda parte do livro de Lucas visa os efeitos que a vida de Jesus provocou naquela sociedade em específico, né? Então ele fala bastante, o livro de Atos fala do surgimento da igreja. Então os efeitos daquela história, né, nas pessoas que estavam a seguir. Aí você já entra mais dentro do tempo dele. Enquanto ele fala de Jesus, ele faz uma investigação do passado, e quando ele escreve sobre Atos, ele está fazendo registros que já alcançaram o tempo dele, e ele se coloca na história como a pessoa que está vendo tudo aquilo que acontece na vida de Paulo acontecer, né? Ah,
O Evangelho de Lucas, ele também difere do Evangelho de Mateus, porque quando ele vai apresentar algumas informações, ele é bem detalhista. Ele começa lá falando, por exemplo, que ele escreve esse texto para um cara chamado Teófilo. Abre aí Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, cadê Lucas capítulo 1? Logo nos primeiros versículos do livro, minha Bíblia está grudada. Ele coloca assim: querido Teófilo, muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram entre nós, com base no que lhes foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Portanto, Excelência, eu mesmo investiguei cuidadosamente todas essas coisas desde o começo, e me pareceu bem que lhe escrevesse uma narrativa acurada e ordenada, para que possa saber quão bem fundamentadas são as coisas que lhes foram ensinadas, né? Então, de certa forma, existe um patrocinador dessa pesquisa, né, que é essa pessoa chamada Teófilo, e que ele recebeu o evangelho e se surpreendeu com a riqueza de detalhes que há por trás desse evangelho que ele foi pregado. Então, Lucas, que já tinha feito essa investigação para propósitos pessoais, coloca no seu coração o objetivo de organizar e entregar o resultado dessa investigação para que ele tivesse a plena certeza de que aquelas informações são verossímeis. E diferente do que Caifás fez lá no julgamento de Jesus, ele procurou testemunhas oculares, pessoas que visualizaram os milagres, que foram vítimas diretas da ação de Jesus, e ele foi escrevendo esses relatos, e de modo que hoje a gente tem, se não fosse Lucas, a gente tem o evangelho mais completo de toda a Bíblia, né? Se não fosse Lucas, muitas histórias nem chegariam ao nosso conhecimento, porque os outros evangelistas não registraram. E uma das coisas que esses evangelistas também não registraram fala sobre acontecimentos relacionados à infância de Jesus. De certa forma, Marcos, por exemplo, já começa com Jesus sendo batizado por João Batista, seguindo em seu propósito. Logo no capítulo 2 já faz um milagre, no 3, no 4, no 5, que é bem direto. Agora, o Evangelho de Lucas tem essa preocupação de demonstrar quais eram as circunstâncias que envolveram a chegada do Messias na Terra, né? Especialmente relacionadas ao seu nascimento. Ele menciona aqui, por exemplo, a história de Zacarias e Isabel, que eram é, uma família sacerdotal, né? Zacarias ele servia no templo conforme a ordem de Abias, que era uma ordem sacerdotal que foi levantada por Davi num período onde ele estabeleceu em Jerusalém adoração por 24 horas seguidas. Então, cada família sacerdotal era responsável por uma hora, né? E ele estava no turno desse cara, que era chamado de Abias, isso foi passando de geração em geração, e houve um momento em que ele precisou cumprir o seu turno. Uma vez ao ano isso acontecia, né? Então era um acontecimento familiar mesmo, era uma grande honra. Aí ele ia no templo e passava alguns dias no templo, e lá nesse lugar ele recebe a visita de um anjo que lhe fala que ele vai ter um filho. E isso é completamente difícil de acreditar, porque ele já era idoso, já era avançado em idade. E esse filho sempre foi um desejo dele, porque a esposa dele era estéril. Então, assim, ele se dedicou ao ofício, até porque ele não tinha filhos, não tinha nada, e de repente ele recebe a história de que ele vai ser pai, né? E não muito depois disso, esse mesmo anjo aparece também a Maria, que fala que ela também vai conceber um filho, esse filho é Jesus, e você percebe o cumprimento de algo muito específico que acontece lá no final do livro de Malaquias, que é quando ele fala que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Duas gerações foram selecionadas para recepcionar dois personagens importantíssimos da primeira vinda de Jesus, que no caso seria João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, e o próprio Jesus, né, que viria de Maria. Então, um casal de jovens, um casal de idosos, né, mostrando que existe uma convergência entre essas duas gerações para um propósito naquilo que Deus quer fazer na Terra. Então, o casal de idosos dá à luz a João Batista, né? E de forma milagrosa, Maria, sendo virgem, também dá à luz a Jesus. E quando as barrigas dessas mulheres se encontram, os dois começam a fervilhar dentro do útero dessas mulheres, né? Já demonstrando o aspecto sobrenatural que iria unir eles mais tarde. Jesus, ele cresce,
com 12 anos ele já não está mais vivendo ali. O Evangelho de Mateus nos dá detalhe de que Herodes promoveu um infanticídio, né, para impedir o nascimento do prometido. E muitas crianças morreram, de modo que Maria e José precisaram fugir e passaram um bom tempo no Egito, depois voltaram para Nazaré. Eles não tinham coragem de ir até a capital, mas uma vez ao ano eles iam ao templo, né? Especialmente porque para o judeu, quando ele faz 12 anos de idade, ele passa por um processo de maturidade, né? Porque não existe adolescência dentro da cultura judaica, então ele é criança, depois dos 12 anos ele vira homem. Simples assim, né? Com os homens é a partir dos 12 anos, com a mulher é a partir da primeira menstruação, mas de certa forma isso mostra como que Jesus crescia, se robustecia e se fortalecia, né, nesse período. Ele já fazia alguns acontecimentos que chamavam a atenção dos seus pais e que demonstravam um tipo de futuro que ele teria. Jesus, até mesmo enquanto bebê ainda, ele foi abençoado por uma profetisa chamada Ana, por outro idoso também chamado Simeão, que por muito tempo aguardavam a vinda do Messias, e assim que veio aquele bebê, eles têm certeza de que se trata do Filho de Deus prometido, né? E você vê que todos esses acontecimentos espirituais já estavam dando sentido para aquilo que ele seria no futuro. Logo depois, a história corta para falar um pouco sobre a genealogia de Jesus, e diferente da genealogia que a gente encontra em Mateus, você vê que a genealogia de Lucas, ela aponta para o caminho contrário. A versão de Mateus começa com Abraão, Isaac e Jacó, e vai falando a descendência de Jesus, daqueles homens do passado, até José, que é seu pai, e ele mesmo, né? Então, fala sobre uma a genealogia ascendente. E a genealogia que é posta por Lucas, ela é uma genealogia descendente. Ela começa em Jesus e vai descendo no tempo até chegar em Adão, né? Falando até que Adão veio de Deus. Então, assim, mostrando um aspecto que é um dos mais presentes no Evangelho de Lucas, que é lidar com Jesus, o chamando de filho do homem. Essa expressão filho do homem, ela aparece no Evangelho 25 vezes, no Evangelho de Lucas. E ela é a mais frequente. Várias vezes, quando Jesus vai se referir a si próprio, ele vai falar, porque o filho do homem veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ele fala isso 25 vezes, né? Porque essa expressão, ela tem nascimento numa profecia que acontece lá no livro de Daniel. Daniel, se não me engano, capítulo 7, verso 13, mais ou menos, fala que o Filho do Homem é como se fosse uma figura divina que tem aspectos humanoides, né? Aspectos de homem, braço, perna, cabelo, rosto. Então, Daniel ele fala sobre esse aspecto quando ele tem uma visão espiritual e sobrenatural do futuro, e Jesus está se colocando agora como essa pessoa. Então, o Filho do Homem sou eu. Eu sou o Filho do Homem. Eu vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, as genealogias se cruzam, né? Tipo assim, a de Mateus é ascendente, a de Lucas é descendente, mostrando que passado e futuro apontam para o mesmo lugar, apontam para a mesma pessoa. É até curioso que, de certa forma, há alguns desencontros nessa genealogia, porque na versão de Lucas existe relação direta entre Jesus e Davi por meio de Salomão, e enquanto na versão de Mateus existe uma relação direta entre Jesus e Davi por meio de outro filho de Davi, né? Aí há quem diga que uma tem relação com a genealogia por parte de Maria e outra por parte de José. Eu não sei explicar, mas eu sei que o fato de uma estar vindo em direção a Jesus e outra indo em direção ao Éden mostra que Jesus ele está vindo para redimir aquilo que no Éden foi perdido, né? Então, quando Jesus estabelece o seu governo sobre a terra, ele traz uma perspectiva do que seria a terra caso o pecado jamais tivesse existido, né? O que seria de nós, onde nós estaríamos, se de fato o pecado não tivesse acontecido no Éden. Então, é para esse lugar que ele tenta nos devolver. E é por isso que, a partir de então, todas as histórias de Lucas estão muito entrelaçadas com a realização de milagres. Então, existe aquilo que somos por causa do pecado, e existe aquilo que deixamos de ser uma vez que o pecado saiu da equação. Então, ele nos devolve para a dignidade inicial, que era um lugar onde não há dor, não há tristeza, não há doença e não há nada.
Então, chega um paralítico para ele e fala assim, não, isso aqui não faz sentido. Esse não é para isso que você existe. Então, vou te devolver para um lugar como se pecado não tivesse tido nenhuma influência na sua vida. Então, a cura, ela acontece de forma muito automática dentro daquilo que Jesus estava fazendo, porque mais do que curar as pessoas, ele estava estabelecendo um decreto de coisas que funcionam no céu, sabe? Ele estava impondo a realidade do céu sobre a terra. E é por isso que isso era muito extraordinário. Um dos primeiros milagres que o Evangelho registra, ele estava pregando em uma casa, né, na casa de Simão, e essa pregação estava atraindo já muitas pessoas, mesmo sendo um lugar mais periférico, e essas pessoas estavam bloqueando os acessos, né? Então tinha várias pessoas ali na porta, na casa, tal, estava um ambiente muito cheio para ouvir Jesus falar, até que um grupo de pessoas desse um paralítico do teto para que Jesus pudesse curá-lo. E quando Jesus encontra o paralítico, ele não fala sobre seja curado. Ele diz assim: perdoados são os seus pecados. Entende a diferença? Então parece um pouco contraproducente. Você vê uma pessoa paralítica, o que que ela quer? Ela quer andar, mas ele olha para ela e já olha pela perspectiva espiritual, falando assim: perdoados são os seus pecados, né? E isso é a característica maior daquilo que Jesus fazia. Então, nesse momento, pelo menos do capítulo 1 até o 9, você vai ver Jesus realizando uma série de milagres, trazendo uma série de ensinamentos e levantando para si pessoas para reproduzir aquilo que ele estava sendo, né? Então, de certa forma, ele vai selecionando os marginalizados culturais, os marginalizados sociais, né? Que são pessoas que as pessoas não querem estar perto. Leprosos, cegos, coxos, mancos, pobres, mulheres, prostitutas, cobradores de impostos, e ele está criando uma nova nação, por assim dizer, do ponto de vista espiritual, com pessoas que antes eram desprezadas e esquecidas. É por isso que, de certa forma, Jesus, logo no início do seu ministério, ele foi atraindo muita oposição. A primeira coisa que Jesus atrai para si é curiosidade. Então, aparece ali fariseus, saduceus, estudiosos, escribas que vão indo de lugares mais populosos, né, para conhecer Jesus. Olha, tem um cara que está pregando umas coisas novas aí em Nazaré, na Galiléia, ele tem feito alguns milagres, e isso começa a chamar a atenção das pessoas. Então, inicialmente, a intenção dos fariseus que buscavam entender quem era Jesus era mais satisfazer uma curiosidade pessoal, porque a gente tem que entender que por muitos e muitos anos Deus não falava com Israel, né? É até curioso perceber que houve o cativeiro na Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, eles são devolvidos para Israel, né? Esdras, Zorobabel e outros vão reconstruindo aquela civilização aos poucos, mas Deus já não estava mais falando com eles. Então, de certa forma, a religião é tudo aquilo que prospera na ausência da voz de Deus, sabe? Tudo aquilo que prospera na voz de Deus é a nossa tentativa de nos aproximar a Ele, porque Ele mesmo não estava se aproximando de nós, né? Eu gosto muito de uma expressão do pastor José Rodrigues, que ele fala assim, que, na verdade, nesses 400 anos em que Deus ficou sem falar com a humanidade, não era necessariamente que Deus tenha ficado sem falar, mas é porque não haviam ouvidos com disposição para ouvir. Então, ah, foi um período onde, quando as nossas vozes começam a criar teologia, a voz de Deus cala. E a única forma de você reescutar aquilo que Deus está falando para você é quando você se abstém das vozes da sua própria cabeça e dá sentido para aquilo que Deus está querendo falar com você. A expressão maior que fala sobre o ministério de João Batista, por exemplo, fala que João Batista era a voz daquele que clama no deserto. E às vezes a gente pensa que essa voz diz respeito a João Batista. Então a gente fala assim, não, então João era a voz que clama no deserto. Não, a voz que clamava no deserto era a voz de Deus. João só estava posicionado num lugar onde a voz de Deus estava proclamando. Então ele é a voz daquele que clama no deserto, sabe? Então essa é a expressão que mais faz sentido para entender o que que Deus estava fazendo. E sabendo que os fariseus não tinham notícias de Deus por tanto tempo, de repente ouvir que existem pessoas que estão batizando, existem pessoas que estão operando milagres, existem pessoas que estão fazendo curas e sinais, quero ver. Então eles vão se aproximam de Jesus para conhecer a natureza desse poder que acompanhava ele. Por isso você vai ver que o Evangelho de Lucas, inclusive, é o evangelho onde Jesus mais comeu, né? Nossa, Jesus comeu demais.
Em vários momentos você vai ver Jesus na presença de um jantar, ali conversando com as pessoas, comendo algum peixe, multiplicando comida, é, até quando ele ressuscita, ele divide o pão ali com os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Então, o Evangelho de Lucas é o Evangelho onde Jesus mais demonstrou que ele era feito de carne e osso, né? Que ele tinha ali realmente a sua humanidade muito bem assegurada e que ele, apesar dos poderes sobrenaturais que ele tinha, ele nunca usou isso para benefício próprio, porque de certa forma nem um travesseiro coitado tinha para botar a cabeça dele. E isso gerava algumas dores, tanto que o único lugar onde Jesus dormiu com calma foi no meio da tempestade no mar. O único lugar, assim, porque quando ele estava em terra era só tribulação, era só problema. Enfim, falando um pouco sobre esses milagres de Jesus, eles foram construindo a autoridade de Jesus, ao passo que atraía multidões, ele também atraía uma multidão de inimizades, né? E essas inimizades, desde então, buscavam ocasião para poder prendê-lo e matá-lo, né? E, de certa forma, você vai ver que o Evangelho de Lucas apresenta muitas advertências sobre as pessoas que se aproximam dele com lisonja nos lábios, mas com um coração venenoso. E esse também é um dos aspectos poderosos do Evangelho de Lucas, porque Jesus, de modo sobrenatural, ele conhecia os pensamentos das pessoas. Ele sabia exatamente a natureza daqueles que se aproximavam dele para o testar, para o tentar e para tentar de forma hipócrita, de forma, sabe, falsa, descredibilizá-lo em relação à sua audiência. Porque as pessoas escutavam Jesus. Então é nesse evangelho, por exemplo, que fala aquela passagem onde Jesus é questionado sobre dar impostos a César ou não, né? Então, e aí, a gente deve dar impostos a César, não deve? E essa é uma das questões polêmicas que poderia criar uma divisão entre o eleitorado de Jesus, né? E, de certa forma, Jesus respondia sempre muito sabiamente, até por entender qual era a natureza dessa pergunta. Nunca ninguém estava ali colocando em xeque se deveria pagar impostos ou não, mas sobre o que Jesus poderia falar que fosse desagradável para sua audiência, né? Só que o que eles não perceberam é que o ministério de Jesus é um ministério da conciliação. E, de certa forma, por mais que eles tentassem criar divisão entre os seguidores de Jesus, ele só fortalecia a presença de Jesus diante das massas, de modo que eles não encontraram outra alternativa senão conspirar para a sua morte. Então é isso, o evangelho começa ali, na Galileia, na Judéia, existem os eventos do batismo de Jesus, os milagres que ele ia acontecendo, ele falando, por exemplo, com autoridades públicas. Então, quando ele sentava para comer, ele ia quase sempre na casa de um fariseu, como o de Simão, né, onde a mulher ali lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Ela era uma mulher pecadora e Jesus fala que quem muito ama, quem muito perdoado, muito ama. Então, assim, nesses episódios, Jesus estava assentado com essas pessoas, mesmo vendo que o seu coração não era um coração muito bom, e ele também estava no meio das pessoas, né? Esse versículo mesmo que nós lemos em Lucas 19 é um episódio onde Jesus chama Zaqueu para poder comer na casa dele. Então, assim, ao mesmo tempo que Jesus estava com essas pessoas e os acusava, sua presença era muito nociva. ah, Ele também estava com as pessoas. Ele curou uma mulher que tinha uma curvatura nas costas que nunca cessava. Ele curou leprosos, samaritanos. Ele curou o filho ou o soldado de um centurião, né? Acho que é o filho. Ele fala, por exemplo, sobre a diferença da fé que ele encontra em Israel e nos outros lugares. Ele expulsa demônios, né? Ele aparece transfigurado aos seus discípulos. Então, existem vários acontecimentos que estão construindo a história da vida de Jesus e todas elas apontam para um destino final, a cruz. Mesmo os discípulos não tinham uma compreensão tão direta daquilo que Jesus veio fazer ou falar, e isso gerava muitas dúvidas. É por isso que eles às vezes traziam respostas erradas em reação ao que Jesus estava fazendo. Então, viam uma tempestade, eles já ficavam com medo. Jesus, calma. Ia lá e acalmava. Havia uma mulher com fluxo sanguíneo que tocava nele, e Pedro fala que as pessoas estão tocando nele, várias pessoas, que ele não deveria se importar com aquilo, e Jesus fala, não, alguém me tocou de um jeito diferente. Você vê que em vários momentos nem os discípulos tinham tanta convicção a respeito de quem ele era, e por isso agiam ou correspondiam de forma inadvertida às ações que ele ia realizando na jornada, ao ponto que se tornou muito claro e necessário que ele dissesse o seu plano de salvação. Ele falou, olha, importa que eu vá a Jerusalém, importa que eu seja entregue na mão dos filhos dos homens, importa que eu seja
torturado, crucificado e morto, sabe? E os discípulos não entendiam isso. Tipo, para que que você está querendo esse martírio? Para que que você está querendo viver esse sofrimento? Você não precisa. Se você é quem diz que é, você deveria agir de um jeito diferente, você deveria falar de um jeito diferente, você deveria ser mais otimista a respeito de si próprio, sabe? E muitos deles não perceberam, de fato, o que Jesus estava querendo fazer até o dia que ele fez, né? E é curioso, lembrando, Lucas escreveu isso como um relatório, tipo assim, olha, uma prova de que esses acontecimentos são reais. E quando você vai ver, no mundo antigo era muito comum você adulterar provas, porque não existia uma ciência forense, assim, para ver digitais, para ver vestígios sanguíneos, não tinha nada disso. Então, ó, a maior fonte de evidência se tratava, sim, dos testemunhos oculares, o que que as pessoas viram para comprovar. E dar mau testemunho ou dar falso testemunho era passivo de morte. Então, as pessoas poderiam, inclusive, morrer por dizer que Jesus fez e fazia essas coisas. Mas você vê que nenhum desses relatos colabora muito com Jesus. Ele faz um milagre, ele pede para as pessoas não falar para ninguém, ele executa alguma coisa ali, ele não está buscando aparecer, ele não está buscando palco, ele está sempre se escondendo, e isso, do ponto de vista retórico, não ajuda Lucas a impetrar sua narrativa. Mas Lucas estava dizendo que era exatamente por essa característica que Jesus tinha muita credibilidade, porque de certa forma ele não enriqueceu com seus milagres. Ele não juntou um exército para si com seus milagres. Ele não tem uma história de combate, porque antigamente, a literatura do mundo antigo, os grandes heróis, eles eram construídos a partir das grandes vitórias que eles alcançavam. Então tinha Hércules ali que desafiou a Medeia, cortou a cabeça da Hidra e tal. Então assim, todas essas histórias do mundo antigo eram muito voltadas para a construção de um herói perfeito. E Jesus, especialmente pelo Evangelho de Lucas, ele mostra que ele é um Deus, aspas, aspas, imperfeito. Uma pessoa que come, uma pessoa que chora, uma pessoa que foge das suas brigas, uma pessoa que dá a outra face, uma pessoa que come na mesa das pessoas que querem matá-lo. Então, isso só demonstra fragilidades do ponto de vista retórico que não cooperavam com a narrativa de Lucas, né? A pessoa teria que chegar até os capítulos finais para saber que Jesus ressuscitou. Porque antes disso era só a história de um banana. A história de uma pessoa que, se não fosse os milagres, não teria nenhum prestígio, né? E o que Lucas está dizendo é que na sua humanidade, Jesus venceu, sabe? Jesus não venceu usando recursos da sua divindade. Há quem gosta muito daquela expressão que fala assim que Adão, ele caiu estando no paraíso e Jesus venceu estando no deserto, né? Então, o que ele estava querendo dizer é que Jesus foi um homem de dores, um homem que padeceu de muitas aflições, um homem que foi perseguido pelos seus acusadores, e todas essas histórias, na verdade, criavam mais identificação, porque todos nós somos esse tipo de gente inafortunada, que sofre perseguições, lutas diárias, problemas, decepções, traições, e ele está dizendo que, apesar de tudo, Jesus superou todas essas dificuldades e então conquistou o direito de ser, de ser visto como Deus a partir das suas ações mais naturais. O que ele está dizendo é que é muito divino ser homem, é muito divino ser humano, né? Que o exercício da nossa humanidade é uma coisa divina, que foi Deus quem entregou essa humanidade para nós. Então, na verdade, o problema do homem, não é ser frágil. O problema do homem é estar desconectado de Deus. Tanto que a jornada do Evangelho de Lucas, ela também apresenta Jesus orando, o que é meio contrassenso. Tipo assim, não, peraí, ele é Deus, mas ele está orando para si mesmo, ele está falando com Deus, mas Deus não é ele. É confuso, mas ele faz essa demonstração com muita frequência de que ele tem relacionamento com o Pai, sabe? Ele o tempo todo levanta as mãos, dá graças, ele está sempre orando, ele retira de determinados ambientes para ir para o monte orar, para se encontrar com Deus. E isso, do ponto de vista teológico, é estranho de perceber, porque a gente entende que existia a mesma coisa, a mesma pessoa vivendo ali em Jesus, né? E todas essas demonstrações, inclusive Jesus ensinando os discípulos a orar, né? Jesus, de certa forma, até João Batista falou assim: olha,
É eu que deveria ser batizado por você. Você não está cumprindo o script de Deus, assim, tipo, você deveria me batizar, você deveria vir fazer isso. Não, calma. Tudo que eu estou fazendo é para que se cumpra as escrituras. Tudo que eu faço é para que se cumpra as escrituras. Então, eu não vou agir de um jeito diferente, porque não vai ser as minhas afirmações que vão criar a minha divindade. São as minhas ações. Eu quero que as pessoas visualizem e percebam isso. Tanto que até no ato da crucificação, quando Jesus está lá na cruz, depois de expirar seu último suspiro, os próprios centuriões falaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus, sabe? Era exatamente esse tipo de percepção que Jesus queria atrair para si, que as pessoas olhassem para ele e reconhecessem pelas obras dele. Assim, João Batista preso, né? Ele duvidando de quem era Jesus, porque Jesus foi muito fora do script com João, muito fora. Porque, de certa forma, João que se via muito participante do que Deus estava fazendo, mas assim que ele batizou Jesus, ele cumpriu o propósito dele e ele foi preso. Aí ele falou assim: será ele mesmo? Porque se fosse ele, por que eu estou preso? Né? Aí ele manda os seus discípulos encontrarem Jesus e eles pedem de Jesus um relatório. Olha, a gente quer saber se é você mesmo ou se existe outro que a gente deva esperar, né, e tal. E Jesus, ele não dá carteirada da sua identidade. Ele fala assim: olha, anota tudo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Ah, então, os cegos estão enxergando. Os aleijados estão andando, os coxos estão. Ah, tá. Os leprosos estão sendo curados, a vida está sendo entregue para os mortos. Aí, eles não apresentam para Jesus ou para João um relatório de Jesus dizendo: sim, João, deixa de ser burro, sou eu. Não. Eles receberam um relatório de acontecimentos que convergiam para aquele momento no tempo. E é a forma que João entendeu de que sim se tratava de Jesus, o Messias. Então você vai ver que o Evangelho de Jesus ele se divide, né, nessas três categorias: ao início do seu ministério e a imposição da sua identidade, a jornada que Jesus faz em direção, saindo desse ambiente para Jerusalém, entendendo que Jerusalém é um outro nível de cidade, tá? Então ali a Galiléia é basicamente vilas, sudetos, pequenos lugares, pequenos vilarejos, né? Onde todos se conhecem, onde os pecados de todo mundo são públicos, né? E Jesus agora está indo para uma grande metrópole, que é Jerusalém, o lugar onde existe ali um exercício religioso muito mais profundo e existe também um envolvimento maior da religião com a política, né? E você percebe que a partir de então os posicionamentos de Jesus, mesmo no Evangelho de Lucas, são posicionamentos triunfais, posicionamentos políticos mesmo. Então, a entrada dele em Jerusalém, subindo em um burrinho, com pessoas clamando Hosana, Hosana nas alturas e tudo mais, e os fariseus se escandalizando com essas afirmações, né? Jesus, em algum momento, pegando uma azorrague de cordas e expulsando os cambistas do templo. Você vê Jesus trazendo ensinamentos mais bem definidos sobre o pagamento de impostos, sobre ser cobrado. Inclusive, realmente, você percebe que isso acontece mais na segunda metade do livro, porque era muito caro viver em Jerusalém. Uma pessoa da classe social de Jesus não viveria ali com tranquilidade, né? Então, você vê que várias vezes ele é cobrado de impostos, aparecem os soldados lá para perguntar para Pedro se Jesus pagava impostos ou não. Aí Jesus manda ele jogar um peixe, pescar, tirar uma moeda da boca e pagar o imposto ali por ele. Então você vai ver esses acontecimentos, né, circulando a vida de Jesus e o início de uma grande conspiração. A primeira conspiração era tentar enfraquecer a popularidade de Jesus, perguntando sobre ressurreição, que dividia fariseus e saduceus, perguntando sobre impostos, que diferenciava as pessoas comuns dos zelotes, perguntando se Jesus ah, tinha, como eu posso dizer, ah, perguntando, descredibilizando, por exemplo, os comportamentos de Jesus e dos seus discípulos ao comerem muito ou comerem pouco. Assim, os discípulos de João, eles jejuavam, os seus estão comendo, que é uma beleza. Sabe, em vários momentos você vê que eram tentativas de desmoralizar Jesus. Então, era isso. E Jesus não se importava com isso porque ele mesmo se desmoralizava em muitos aspectos, né?
porque ele andava com prostitutas, ele andava com cobradores de impostos, ele andava com pessoas marginalizadas do ponto de vista social, ele tocava em leprosos, o que era um grande absurdo sanitário. Jesus, ele ia no, como é que eu posso dizer, nos leprosários, né? Por exemplo, lá em João fala do tanque de Betesda, que o pastor Tiago até pregou domingo passado. Aquele não era um lugar onde as pessoas iriam. O que que Jesus ia fazer lá? Era o tanque de Betesda era uma grande piscina pública, né? Onde os aleijados iam para lá e ninguém, em sã consciência, teria coragem de mergulhar em alguma daquelas águas para não pegar uma doença, e Jesus estava lá. Sabe, Jesus observava a oferta dos ricos, ele observava a oferta dos pobres, ele observava o desejo dos fariseus em serem reconhecidos, em sentarem nos primeiros lugares, ele observava tudo isso. Então, tecnicamente, o Evangelho de Lucas é um grande registro das percepções de Jesus para a humanidade. E a percepção que ele tinha dela era de extrema compaixão. Ele olhava as pessoas e não é muito raro você encontrar expressões como e moveu-se de íntima compaixão pelas pessoas, pelos famintos. Em determinado momento ele diz que ele olha para essas pessoas e elas eram como ovelhas que não têm pastor, né? O foco das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas é diferente do foco dos outros evangelistas, porque ele traz sempre reflexões com mais de um sentido. No Evangelho de Mateus, muitas das parábolas que a gente encontra ali é uma parábola que ela é fácil de interpretar porque ela tem um sentido. Ela traz ali uma única interpretação, um único ensinamento. E nas outras parábolas existem vários ensinamentos acoplados na mesma história. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela só se encontra no Evangelho de Lucas, a gente nem saberia dela se não fosse por ele, onde ele começa a falar sobre um filho que pediu a sua herança, saiu e gastou e voltou para casa. E essa já é a fase de um grande ensinamento, que fala sobre o perdão redentivo de Deus em receber aqueles que o traíram e foram insolentes em algum momento. Mas ele também registra a posição do filho mais velho, que ao lidar com essa sensação, entende o pai como injusto, né? E essa era a grande pira dos fariseus, porque eles não conseguiam administrar a graça de Deus, né? Porque assim, pensa comigo, eu cumpro tudo certinho e o meu irmão não cumpre, mas nós dois recebemos o benefício de ir ao céu. É injusto comigo que cumpri tudo certinho. Pelo menos na visão dos fariseus é isso. Eles falam, não, não faz sentido. Eu estou aqui cumprindo todos os mandamentos, estou dizimando do endro, do cominho e da hortelã. Aí vem uma prostituta e divide cadeira comigo no mesmo ônibus para ir para o céu. Não faz sentido, né? E o que Jesus está querendo nos dizer por meio do Evangelho de Lucas é que existe uma abundante graça e que existem perdão para níveis diferentes de afastamento. Então, assim, quem recebeu um perdão e estava mais afastado vai desenvolver mais gratidão. E, de certa forma, ele até fala assim que nos últimos dias, Sodoma e Gomorra vai ressuscitar com essa geração e vai condenar ela, porque se eles tivessem tido a mesma chance que eles tiveram, eles já teriam se arrependido há muito tempo, né? E muitas vezes, a pessoa que é legalista e vive conforme a sua justiça própria, ela não entende é, como que Deus pode amar alguém pior do que ele, né? Ele não consegue amar alguém pior do que ele. Então, é basicamente disso que se trata o Evangelho de Lucas. Então, na parábola do filho pródigo, ele registra o retorno do filho, mas registra a insatisfação do mais velho. Quando ele fala, por exemplo, da parábola das minas, né? Ele fala sobre um rapaz que ele recebeu um recurso para investir, ele ficou com medo e enterrou. Enquanto os outros dois correram algum risco, investiram e tiveram algum lucro. Quando acaba essa parábola, ele espelha o servo que enterrou e ainda pede para que ele entregue aquele talento para o que multiplicou mais. Aí fala, não, mas peraí, ele já tem 10 minas. Então, tipo assim, não, não se trata disso. Ué, é claro que eu vou entregar os recursos de quem não produziu para quem mais produziu. É o que mais faz sentido. Mas as pessoas estavam entendendo isso como um ato injusto. Por que que não deu para aquele que só multiplicou pouco? Né? Não, é porque não se trata de equalizar a situação de todos. Se trata de premiar e valorizar quem trabalha mais, né? Então, assim, as parábolas de Jesus em Lucas, elas são muito ambíguas e elas exportam muitos ensinamentos, né? E quando vai chegando, vai se aproximando do momento onde ele percebe que será crucificado, traído, morto e tudo mais, ele prepara os seus discípulos para isso, mostrando inclusive que ele tinha total domínio do futuro.
Jesus, ele caminhou para um futuro que ele sabia o que ia acontecer, ele não estava enganado, ele não veio para a Terra enganado, assim, tipo, como se Deus só o jogou aqui para que as coisas acontecessem naturalmente. Ele tinha muita clareza do seu propósito, ele tinha muita pressa em cumprir esse seu propósito, então ele falava abertamente, então, eu vou ser morto, então, isso vai acontecer. E Pedro falava, não, não vai, vai acontecer sim. E você, Pedro, inclusive, quando você se converter, converte também seus irmãos, porque agora você não está convertido. Você está falando que daria a vida por mim, mas no galo não vai cantar nem 3 vezes, você já vai ter me negado diante dessas pessoas. E de fato acontece. Então você vê que o Evangelho de Lucas, da mesma forma que ele traz muitos ensinamentos que dos outros evangelhos a gente não teria como saber, por exemplo, relacionados à sua infância, a gente também tem em Lucas ensinamentos que acontecem após a ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, beleza, ela é o ponto auge, o ponto alto da história. Ele morreu, tal, terceiro dia, a mulher foi lá, viu o jardineiro, perguntou, e ele falou que não estava lá, e de repente Jesus aparece e acabou a história. Mas isso traz para a gente a demonstração de que Jesus entendia que o seu ministério, a sua morte e ressurreição era só o início de uma grande história com Deus. Era só o início. Então, assim, beleza, acabou o foco na ressurreição, Jesus voltou, o que ele estava fazendo? Ele estava ressuscitando esperança no coração daqueles que a perderam. Então, ele vai atrás dos discípulos no caminho de Emaús, ele aparece para Pedro, ele reaparece para Tomé colocar a mão nas feridas, sabe? Ele aparece novamente na beira do mar, quando eles estavam pescando. Então, fala muito sobre o ministério não só da ressurreição, mas o ministério da redenção, né? Daqueles que o abandonaram em algum momento, talvez no momento mais difícil da sua vida. É no Evangelho de Lucas que a gente vê, no ato da crucificação, Jesus perdoando o ladrão, que não era ladrão, ele era um malfeitor, mas ele encerra a sua última ação em vida antes da ressurreição, inaugurando o céu com uma pessoa que não merece estar lá. E é por isso que o grande resumo do Evangelho de Lucas é: ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, quando você entende a natureza humana de Jesus, você consegue vê-lo mais ou menos na mesma perspectiva de que você veria um exemplo para si mesmo, sabe? Eu não gosto de pensar como o Vitor Azevedo, que ele diz assim: ao olhar para Deus, eu estou olhando para mim. Não, não é isso. Existem aspectos em Jesus que são reconhecidos por nós porque a gente padeceu as mesmas coisas, claro que em níveis diferentes, mas a gente sofreu coisas muito parecidas e o sofrimento conecta muito. Só um sofredor entende outro sofredor, sabe? Então, Jesus, por meio do Evangelho de Lucas, ele está nos dando essa demonstração de que ele se tornou igual a nós para que nós pudéssemos nos tornar iguais a ele. E é um evangelho que eu mais gosto, talvez o que me traz mais ensinamentos, é o que mais buga a minha mente, de certa forma, quando você lê muito tempo João e de repente você cai em Lucas, você entra em um colapso, como se fosse um choque térmico mesmo. É muito diferente em alguns pontos, mas é especialmente maravilhoso perceber que Jesus foi esse ser extraordinário que foi e permanece vivo em nossos corações, venceu a morte, né? Trouxe muito dos prisioneiros que estavam cativos em prisões. É ele que faz o desenho espiritual mais completo sobre o porvir, né? Especialmente quando ele fala sobre Rico e Lázaro. É ele que nos traz o desenho mais completo de como funciona a geografia espiritual, né? Dos ambientes para onde nós vamos, o que que acontece depois da morte. É o livro que mais alimenta a nossa esperança, né? É um livro que mais nos dá governo sobre enfermidade, sobre a morte, sobre a dor. É o que mais nos dá motivação para continuar na jornada, apesar das intempéries. É o que mais nos dá motivação para entender que a vida é muito pequena, no prisma de quem olha daqui para a vida. Agora, quem olha da eternidade para a vida, a gente entende que isso é um sopro, né? Que não é nada demais, que a nossa história é como uma erva que cresce e morre, mas que a nossa eternidade é o que há de mais valioso naquilo que Jesus veio salvar. Amém? Eu acho que eu falei demais, é realmente muito difícil pregar para um celular, é muito estranho. Mas eu espero que algumas dessas reflexões atinjam o coração de vocês, Estamos aqui, vocês pastor. sejam cheios de Deus. Se tiver alguma dúvida relacionada ao Evangelho, pode Estamos falar. aqui, pastor. Não, sim, sim, eu sei que vocês estão aí. É só porque para mim é estranho. É como se eu não soubesse o que falar mais. Mas eu acho que é tudo aquilo que
que mora no meu coração a respeito desse evangelho e eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa legal sobre Lucas? Amém. Pessoas? Gente, se alguém quiser falar, pode Tá todo mundo expressar aí. tímido. Eu achei Pode curioso falar. Lucas não ter sido um discípulo de Jesus, isso me surpreendeu muito, abriu minha cabeça. Eu achava mesmo que ele tinha sido discípulo, eu não sabia dessa, foi uma curiosidade muito interessante, porque é realmente isso que o senhor falou, o Evangelho de Lucas ele é bem detalhado, então para alguém descrever algo assim, não ter sido discípulo, você fala como? Como é possível? Não andou com ele, mas sabe falar muito bem sobre o que ele fez. E também é algo que chega mais perto daquilo que a gente vive hoje, digamos assim, na questão da linguagem mesmo. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue é uma das primeiras, dos primeiros milagres que me alcançaram. Eu era muito novinha e me deram a oportunidade de pregar na igreja e eu pensei, o que eu vou dizer? E tinha essa história, que é uma história que conta muito em salinha de crianças, e aí eu fui lá, reli, e pela primeira vez que eu tive a oportunidade de dar uma palavra, eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, o Evangelho de Lucas ele é bem, bem rico em detalhes e constrange muita coisa, porque a gente vê sim esse Jesus perto, esse Jesus que resgatou pessoas que pra gente não mereciam resgate e não eram nem para ser vistas, digamos assim, né? Não eram pessoas que na ótica de fariseus, Jesus deveria estar andando com eles, e Jesus falou, não, foi para essas pessoas que eu vim, foi para um leproso, foi para uma prostituta, foi para alguém que não tinha mais esperança, foi para um endemoniado, essas pessoas que precisam do meu resgate. Então, achei muito curioso saber que o Lucas não era discípulo. Não, sim, sim. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou exercer um discipulado é fazer as pessoas entenderem quem são os 12 discípulos de Jesus. Tipo assim, se você são as 12 pessoas mais importantes da história e a maioria de nós não sabe quem são eles completamente. Talvez o Pedro, Tiago e João no barquinho a gente sabe, a gente decora. Mas o restante a gente nem sabe o que aconteceu com eles, sabe? Muitas vezes a gente se perde porque a gente não entende quem são essas pessoas que Jesus alcançou, né? Ah, então, assim, para mim também me surpreendeu muito na época, né, de descobrir. Marcos também não é discípulo de Jesus, mas você percebe que existe ali duas gerações de, de membros importantes da igreja, porque João e Mateus foram discípulos de Jesus. Aí você vê que os outros dois evangelhos é de uma geração posterior, falando que, na verdade, o sucesso que a gente alcança como igreja é quando nós conseguimos fazer com que esses valores que nós defendamos, eles permaneçam vivos na geração seguinte. Então, hoje, o esforço maior da igreja tem que ser com essa passagem de bastão, essa capacidade de trazer a mesma intensidade que vivemos hoje para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, sabe? Então, é basicamente disso que se trata. Em algum momento, não pareceu ser uma grande ideia para os apóstolos escreverem sobre Jesus. Até porque muitos deles não sabiam escrever. O próprio Evangelho de Marcos mesmo, ele realmente foi escrito por Marcos, mas foi Pedro que ditava o Evangelho para Marcos escrever, né? Marcos era discípulo de Pedro e Lucas era discípulo de Paulo. Lucas com certeza foi a pessoa mais douta, mais inteligente, né? Do início da igreja, né? Ele foi, sem dúvidas, ali uma das pessoas que tinha mais cultura, que tinha mais conhecimentos, tinha mais recursos, né, para transpassar essa história, e ele traz para a gente a perspectiva da literatura de outro lugar, porque a literatura do Antigo Testamento, ela é muito diferente da literatura do Novo, e mesmo no Novo Testamento, a forma que Paulo escreve é muito diferente da forma que Lucas escreve, da forma que Marcos escreve, da forma que João escreve, né? O evangelho, ele acaba sendo só um evangelho. A gente só tem um evangelho. Só que a perspectiva de Lucas, ela é muito rica, porque ela mostra como que um gentil estava lidando com essa história, né? Talvez a gente até pense, nossa, deve ter sido muito difícil para um gentil entender Jesus, porque a gente não tinha noção do que era sacrifício, do que era libação, do que era tabernáculo, do que era êxodo. A gente não fazia a menor ideia de terminologias do Antigo Testamento que justificam o ministério de Jesus. Mas as pessoas tinham uma total percepção do que era a humanidade em um ambiente desumano quanto o ambiente da religião.
Então, quando Jesus conecta as pessoas por meio da sua humanidade, por meio da sua empatia, por meio do seu zelo com os menos favorecidos, cara, e isso trouxe um sentimento universal de que ainda vale a pena é, amar, ainda vale a pena ser bom. A gente vive hoje num mundo que é tão difícil. Recentemente eu tenho lidado com tantas experiências tristes do ponto de vista empresarial, sabe? Com a empresa a gente lida com o pior do pior do pior das pessoas. É muito estranho você estar num lugar onde Mamon é idolatrado e quando você vê o comportamento dessas pessoas que só tem dinheiro, que a única riqueza dela é dinheiro. É muito triste. Aí a gente fica assim, poxa, a gente que trabalha honesto, que paga imposto, faz tudo direitinho e tal, vale a pena ser bonzinho? Ainda vale a pena? Tipo, será que não vale a pena fazer uma coisinha errada ou outra aqui por causa de um benefício? Cara, não vale. Não vale. É melhor perder dinheiro, é melhor perder qualquer outra coisa do que você perder a sua alma. Então, Jesus estava mostrando que existem ambientes que mostram o pior da humanidade. E quando você vive neles, a melhor forma de você combater isso é você decididamente optar pela bondade. Por mais que isso vai te atrair alguma cruz, por mais que isso vai te atrair algum sacrifício, não vale a pena você ceder à pressão desse mundo para se tornar algo diferente de Deus. Ainda faz sentido você acreditar na generosidade, na bondade, no amor, na justiça, na paz, que são valores espirituais que transcendem o tempo. Jesus, ele trouxe, cara, outra perspectiva de vida para a humanidade. Então, eu vejo que o evangelho, ele foi essencial para o nosso processo civilizatório, sabe? Nós somos outro tipo de gente por causa do evangelho, nós somos outro tipo de gente por causa de Jesus. Esse mundo, ele não iria resistir muito tempo sem Jesus, né? Então, mesmo em tempos de guerra, em tempos de aflição, é estar com ele que nos consola. Eu vi alguns comentários Pastor, aqui, seguindo. Pode falar. rapidinho assim, um gancho do que o senhor tem falado, eu falo pelo mundo que o Giba vive, né? Assim, quem não sabe, ele é treinador de goleiro e tal, e o Sim, mundo do futebol é muito isso. Tem muitos dias que a gente chora, eu e ele, porque a gente vê as pessoas fazendo tudo errado e tudo dando certo. E a gente faz tudo certo, igual ele fala, trabalha, faz certo, e as coisas não dando tão certo. Mas o que o senhor falou é verdade. Não vale a pena, sabe? É o que eu ensino para os meus filhos sempre. Não vale a pena. Não vale a pena você olhar para o do lado e pensar que a vida dele é perfeita, mas você não sabe dos princípios que ele quebra, é, de quem ele passa por cima para ter aquela perfeição que ele tem, sabe? E vale a pena mesmo, por tudo que a gente passa, saber que a gente tem Jesus na nossa vida e que a gente é feliz dessa forma. sim, sim. Querendo ou não, assim, a esperança na justiça, ela é uma esperança no porvir somente, né? Eu acho que um dos textos que mais me emocionam na palavra tá lá em Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé, que falam que foram pessoas que, de certa forma, não viram o benefício da fé que portavam, né? Mas que venceram e receberam um prêmio, o galardão da sua recompensa no céu. Então, assim, a gente, muito provavelmente, tudo vai dar errado pra gente mesmo, assim. Tudo, tudo. Não, a gente não tem nenhuma esperança das coisas darem certo. A promessa de Jesus não tem relação com a ausência ou a presença da chuva, mas com a capacidade de resistir a tempestades, porque estamos fundamentados em uma rocha. Então, é disso que se trata. Quando a gente passa por essas questões, a gente vai perder e talvez a gente passe a vida inteira sem ver recompensa da nossa decisão. Mas é lá na eternidade que isso vai fazer sentido, sabe? Tem um texto que ele fala assim: e que mais direi, né? Pessoas que, por causa da fé, foram cortadas ao meio, foram assassinadas, foram comidas por feras, perseguidas. Aí ele conclui assim: pessoas dos quais o mundo não era digno. Sabe? Eu acho isso tão poderoso, cara. Pessoas dos quais o mundo não é digno. A gente tem que ser esse tipo de gente, sabe? O mundo tem que olhar, cara, o mundo não merece a Chiquinha. O mundo não merece o Matheus, a Daphne, a Marcelene. Cara, é essa a percepção de que só tem uma explicação. A gente não é desse mundo, sabe? A gente não é desse lugar aqui. Não é aqui que a nossa história se encerra. E nem foi aqui que a nossa história começou, sabe? A nossa história está em outro lugar. Então,
esse deserto temporário, essa leve e momentânea tribulação nos acarretará um peso eterno de glória, sabe? Todas essas aflições e tudo, essa demonstração mesmo, essa jornada de Jesus por meio do Evangelho, é uma demonstração de superação que só trouxe coroa no ato da ressurreição. Porque foi só paulada, moço, do início do ministério até o fim. Não existe nenhum momento onde Jesus sentiu qualquer prazer pessoal, senão na lisonja de poucas pessoas. Por exemplo, quando a mulher lá em João, no capítulo 12, ela quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, aí os discípulos começam a censurar ela e falam, uai, mas ela fez uma boa ação para mim, eu gostei do que ela fez, por que vocês estão censurando essa mulher? Sabe? Tipo assim, poucos são os momentos onde Jesus encontra refrigério naquilo que nós estamos fazendo por ele, porque o tempo todo foi um ministério de muito serviço a pessoas que não valorizavam o seu trabalho, né? Ah, de certa forma, é, há um texto em Gênesis, que é quando Deus ele perde o prazer na humanidade, e ele se arrepende de ter criado ela, até o momento que ele encontra justiça e integridade no coração de Noé. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, sabe? Então, assim, o que Deus está falando é que esses micromomentos onde nós conseguimos satisfazer o seu coração por meio da nossa honestidade, da nossa sinceridade, faz todo o rolê valer a pena, sabe? Faz todo essa busca, esse sacrifício valer a pena. Porque ele poderia passar a eternidade ao lado do seu filho amado, mas ele escolheu ter uma família muito maior, por causa desses micromomentos que dão sentido para Deus no valor da humanidade. Então, Deus olhando para nós, ele entende que aquilo que ele criou é bom. Sabe, aquela constatação no final do Éden, que ele termina de fazer a luz e viu Deus que isso era bom. Ele termina de fazer os animais e viu Deus que isso era bom. Quando ele cria o homem, ele não fala e viu Deus que isso era bom. Ele falou assim, ele criou o homem e não foi muito bom. Né? Aí ele entende que está faltando algo. Ele fala, olha, está faltando alguma coisa para completar isso. Tudo que eu faço é bom, mas tem uma coisa que está faltando. Ele vai lá e cria a mulher. E daí ele fala assim, viu Deus que isso era muito bom. O que que era muito bom? O homem? Não. A unidade, a família, a conexão entre seres. É isso que é bom. Quando Deus olhou para isso e falou, cara, isso é bom. Isso faz valer todo o rolê, ampliar a família, ampliar as pessoas que são alvos disso. Um amor eterno precisaria de muita gente para para ser vítima desse amor. E é isso que nos alcança até o dia de hoje. Eu espero que isso Glória a Deus. consiga contribuir muito com o devocional pessoal de vocês. Esse mês, hoje tem Santa Ceia à noite, né? Vai ser um mês onde a gente vai estar andando sobre uma série muito poderosa, fala sobre a plenitude. É muito difícil a gente reconhecer o verdadeiro sentido por trás da plenitude, mas eu espero que vocês sejam cheios de Deus, vocês se preparem hoje para a ceia, se preparem para um mês extraordinário do poder de Deus, e que no próximo Timóteo a gente receba bastante também. Pode falar, Marci. Não, queria só agradecer a Deus pela vida de vocês, por esse projeto e em específico pela vida do meu amigo e pastor Haile, porque tu és uma bênção. Nossa, como eu fico feliz e eu acredito que o seu coração está radiante em fazer o que faz, porque a gente sente o amor e a paixão de fazer o que se faz, que é ensinar as escrituras. Nossa, eu fico assim maravilhada quando eu tenho a oportunidade de ouvir você trazendo as boas novas do reino. E espero que muitos tantos outros tenham essa oportunidade, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil e que vai ficar mais difícil ainda, e nós precisamos estar, de fato, alinhados com as escrituras e praticando, né? Que é o mais importante, não só ouvir, mas praticar, né? Que é o que a Bíblia nos ensina. Mas quero só exaltar a Deus pela sua vida, viu, meu amigo? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Sabe que é muito recíproco, Marcia. Eu também admiro muito você e tudo mais, e todos vocês, né? O Matheus sabe que eu te amo. Você sempre me proporciona essas oportunidades, eu fico muito feliz. Para mim é sempre uma honra estar ministrando, estar falando com vocês.
Até porque eu vejo que para a guerra que a gente está prestes a enfrentar no futuro, a palavra vai ser a trincheira mais segura, né? Então, assim, é um lugar onde você pode lutar sem se expor a certas vulnerabilidades que estão por aí. Então, hoje, uma igreja que ela aposta no ensino da palavra, ela está, de fato, protegendo seus membros, porque está muito difícil, cara, você lidar com a realidade tal qual está surgindo aí, está aparecendo. Então, amem as escrituras, amem a palavra, valorizem cada dispositivo de edificação que a igreja produz, que a igreja promove, busquem serem muito presentes naquilo que Deus está fazendo, porque a pior coisa do mundo é você ser pego de surpresa naquilo que Deus está fazendo. Então, o mundo está acontecendo um avivamento no mundo e você está, o que está acontecendo? Não sei. Não, saiba exatamente para onde Deus está direcionando os ventos, sabe? Seja guiado pelo Espírito e não tem forma melhor de você se localizar, né, do que com a bússola da palavra, entendendo que ela é de fato sim lâmpada para os seus pés, é ela que te ensina onde você deve e onde você não deve pisar, né? Então, assim, a igreja ela precisa ter essa perspectiva da palavra e não estou nem falando sobre pregações mirabolantes e cheias de incentivo, não. Falo sobre a palavra mesmo, assim, tecnicamente, vamos abrir a Bíblia, entender o que aconteceu, o que que ele quis dizer com isso, sabe? Hoje nós nunca tivemos tantas ferramentas à nossa disposição para o nosso aprendizado, então hoje qualquer não aprendizado é fruto de alguma negligência, porque disposição, disponibilidade, há muita para a gente aprender, crescer e se enriquecer. Tá? Venham nas terças-feiras, sempre que possível eu dou um jeito. Eu confesso que eu não estou indo muito, devo ir mais, tá, Matheus? Eu prometo que eu vou ir mais, mas de certa forma é maravilhoso perceber que Deus está criando um grupo de elite, uma tropa de elite, de pessoas que têm fome e sede pela palavra, fome e sede pelo Senhor, e essas pessoas terão a sua fome e sede saciadas em Deus. Amém? Aproveitar aqui para te agradecer, Pastor Haile. Suas aulas são sempre incríveis, como eu aprendo com você. Mateus, por estar na disposição, né, de trazer essas aulas para a galera. Tem sido muito bom. E se existe alguém na CIA que fala que a CIA não tem esses momentos de estudo, de aprender a palavra, essas pessoas estão extremamente enganadas, porque existe uma galera sedenta, existe uma galera que está disponível tanto para ensinar quanto para aprender. Então, é muito bom ouvir ensinamentos. Algumas coisas para mim foi assim, até tira dúvida. Eu fiquei aqui atenta o máximo que eu consegui, né? Porque é dando papinha para um bebê na correria aqui da manhã. Eita, Mas essas aulas de manhã é muito rica, porque eu não, assim, mesmo estando na minha correria dentro de casa, eu consigo aprender, eu consigo estar atenta à palavra e ir me alimentando. Então, eu sou super a favor de continuar sempre nos domingos de manhã de forma online, para que a gente possa continuar aprendendo mais com vocês. Verdade, Loi. Bora! E tem novidade chegando aí, hein? Logo, logo vocês vão saber. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais tarde. Tchau, gente. Tchau, gente. Um ótimo domingo para todo mundo. Tchau, gente. Beijo, até mais tarde. Até mais tarde.